Botei para gravar de novo, tá? Voltando. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a parte de ansiedade, focando mais na ansiedade de separação, que é a ansiedade que mais afeta as crianças da idade dos filhos de vocês, né? Que é desse grupo. São crianças normalmente até 3, 4 anos. E hoje eu vou falar mais sobre depressão, tá certo? Aí aqui eu trouxe para vocês um pouco da definição, né, do que é depressão. A depressão infantil é como a depressão nos adultos. As crianças se tornam mais quietas, mais desinteressadas e mais volúveis. As emoções oscilam e tornam o comportamento delas mais confuso, certo? É, para os pais, muitas vezes, eles não conseguem identificar essa questão da depressão na criança, porque acham que é uma fase do desenvolvimento, né? É normal, a gente sempre acha que é alguma fase, ou porque a criança está assistindo demais, ou está sofrendo alguma coisa na escola, enfim. Então, acaba não sendo identificado tão fácil a depressão infantil. Se vê muito depressão em adolescente, se vê muito a questão da depressão nos adultos, mas as crianças, como não conseguem se expressar, eu acho que acaba achando que é outra coisa. Por exemplo, uma criança com depressão, ela tende a ficar mais sonolenta, mas aí os pais acabam atribuindo alguma deficiência de alguma vitamina, ou que a criança está com a virose, alguma coisa. Principalmente as crianças mais novas, né? Porque são crianças que, quando estão na escola, tem esse ciclo aí de ficar doente sempre. Então, acaba ficando camuflado aí e dificultando a identificação da depressão. Então, normalmente a depressão é mais identificada até pelas escolas. Por quê? Porque as escolas têm profissionais habilitados que estão mais acostumados, né, a lidar com as crianças e tudo, então a gente acaba tendo mais tato para identificar essa questão da depressão nas crianças do que os próprios pais. E aí vamos aos sintomas, né? Como eu falei, semana que vem a gente vai conversar sobre ansiedade, mas eu já vou deixar aqui um pouco sobre a ansiedade em relação aos sintomas. Por quê? Porque as pessoas confundem muito a ansiedade com a depressão e vice-versa. Então, eu deixei aqui o comparativo, tá certo? Então, a ansiedade, ela normalmente tem alteração no apetite, tem a dificuldade no sono, a queda no rendimento escolar, a desmotivação, medos e preocupações excessivas, dores de cabeça, tontura, retraimento social. No caso da ansiedade de separação, a criança resiste a sair de perto do genitor, né, que ele tem mais aproximação. A criança, às vezes, escuta a voz daquele genitor, daquela pessoa que ele tem ansiedade pela separação, mesmo não estando com aquela pessoa. A criança apresenta irritabilidade, tende a roer unha, tende a se morder, tende a brigar mais com os amigos ou ter mais explosões de sentimentos quando não estão próximas daquela pessoa que causa ansiedade de separação, né? Na maioria das vezes, a ansiedade de separação ocorre com os pais, né? Que são as pessoas que a criança tem ali como porto seguro. E aí, o que é que a gente faz para diminuir um pouquinho essa questão da ansiedade de separação? Semana que vem eu aprofundo mais, né? Mas já de antemão, brincar de se esconder, né? Fazer algumas atividades que mostram para a criança que a gente vai sair, mas que a gente vai voltar, né? E aí, com o tempo, ela vai percebendo isso, né? Que ela não vai ser esquecida, que ela não vai ser deixada na escola. Mas sobre depressão, que é o nosso foco de hoje, a redução do apetite também está presente, assim como na ansiedade. A dificuldade acadêmica também. A falta do interesse no aprender, né? A irritabilidade, a tristeza, a baixa autoestima é uma questão que marca bastante. A descrença em si mesmo, a criança tende a não acreditar em si. Então, a gente vai ouvir muitas frases na criança do tipo: eu não consigo, eu não sou capaz, é, eu não sou bonito, enfim, a gente vai começar a ouvir frases nessa criança que vão ligar esse sinal de alerta na gente, né? Então, quem é de escola ou quem é pai ou mãe, quando você está conversando com a criança, que perceber naquela criança muitas frases como não sei, não posso, não consigo, não sou o suficiente, já é um sinal, né, de depressão. A criança ela deixa de acreditar nela mesma, né? Como que a gente pode trabalhar para prevenir isso? E eu acho super legal que, se vocês forem observar, muitas dessas coisas a gente oferece na escola, na rotina do dia a dia dessas crianças,
que é, deixa eu ver se eu consigo sair de frente do que está escrito aqui para vocês, que é a questão do praticar esportes, né, que na escola se oferece, o contato com a natureza, contato com os animais, a interação social, reduzir a questão do uso de tela, que já não ocorre na escola, né, aprender novas coisas, receber afeto, se sentir ouvido, né, aprender música, ter contato com música, com arte, com dança. Então, assim, de um modo geral, né, na nossa escola, a gente já consegue oferecer para as nossas crianças muitas atividades que ajudam a prevenir, né, a questão da depressão. E aí a gente vem para aquela questão do dia a dia. Por quê, Fone? Se vocês forem perceber, a maioria das coisas que a gente está vendo aí, as crianças estão em movimento também, né? Então, criança sentada, isso aí vale para vocês adultos também. Se eu passo muito tempo sentado, o meu corpo ele começa a liberar cortisol, hormônio do estresse, né? Então, a criança que fica muito tempo presa em sala de aula, uma criança que não pratica atividade física, a criança fica muito tempo sentada de frente para a televisão, ela vai liberar mais cortisol no corpo dela. E aí, consequentemente, né, ela vai, que é o hormônio do estresse, ela vai se sentir estressada e vai liberar toxinas no organismo dela que vai acabar também acarretando a questão da depressão. Uma criança que está sempre em exposição de tela, por exemplo, ela vai estar ali, além de estar sentada há muito tempo, ela vai ter pouca interação social. E a falta da interação social também é ruim e também ajuda nessa questão da depressão. A partir do momento que eu reduzo a minha interação social, eu vou deixando de sentir falta dessa interação e vou ficando mais deprimido, não vou expressando os meus sentimentos, passo a guardar muita coisa para mim e também gera a depressão. E essa questão da criança ficar mais tempo só na televisão, dessa criança ficar mais tempo só no tablet, acaba mascarando também os sintomas da depressão, né? Tendo em vista que a gente diminui a interação com ela e aí a gente vai demorar mais para identificar os sintomas da depressão. Tudo que for contato com a natureza, dança, música, enfim, a gente vai estar se movimentando e aí a gente vai liberar a endorfina, o hormônio da felicidade. Então, assim, sentado, de braços cruzados, essa posição, né, que normalmente quem trabalha ou quem fica assistindo muito tempo fica numa posição mais assim, a gente está liberando cortisol, não está fazendo bem para o nosso organismo. A partir do momento que a gente movimenta o nosso corpo, a gente vai liberar endorfina, hormônio do prazer, então a gente vai se sentir feliz e mais ativo. Então, por isso que é tão importante buscar locais para que essas crianças não fiquem presas dentro de casa. Se você for observar final de semana, se você não tiver uma atividade em casa, a criança ela fica mais irritada, ela fica mais estressada, porque ela está ali muito tempo parada, então ela não está liberando endorfina, ela não está vindo o hormônio da felicidade. Outra coisa que é bem importante é a questão do afeto, né? Quando eu estou dando afeto e recebendo afeto, eu também libero o hormônio da felicidade. Então, vai virar aquele ciclo, né? A mamãe que está dando carinho e a criança que está recebendo esse carinho também vão ficar mais felizes. E aí vai diminuir também a possibilidade da depressão. O contato com os animais também, né? Porque há aquela troca de carinho, a interação também vai favorecer a felicidade nessa criança e vai reduzir as chances dela ter a depressão. E se ela já estiver em depressão, vai ajudar ela a sair da depressão, tá certo? E aí vamos para o que a gente mais conversa no dia a dia, que é a questão do acolhimento, né? Se sentir acolhido também faz com que aquela criança não entre na depressão. A partir do momento que ela é acolhida, ela se sente à vontade para conversar com o seu genitor, e aí diminui essas chances também da depressão. E aí eu trouxe aqui para vocês verem, né? Coisas para dizer em vez de apenas pare de chorar, que é o que normalmente a gente diz, né? A gente escuta um adulto chorando, o que é que a gente faz? Vai consolar o adulto, vai ajudar aquele adulto. E com a criança, normalmente, o que é que a gente faz? Menospreza os sentimentos dela, não dá ouvido, acha que aquilo ali não é nada demais, que aquilo ali é uma besteira. Ou a gente tende a dizer assim: ah, você está preocupado com isso? Queria que meu problema fosse esse. Mas para ele aquilo ali é um problema grande, sim. Se foi um brinquedo que quebrou, se foi um amiguinho que falou algum apelido, algo desse tipo, né? E aí eu trouxe para vocês algumas frases, porque a gente tende a acolher o nosso filho apenas pelo incômodo do barulho do choro. E aí, vamos parar e refletir que não é apenas um barulho chato, né? Então, como é que eu vou fazer para acolher aquela criança quando ela estiver em um momento de estresse?
né? Como é que eu vou fazer para trocar aí para o meu filho, para que ele libere mais hormônios de felicidade, para que ele consiga se sentir cada vez mais feliz e mais confiante em mim, quanto pai ou mãe dessa criança. Então, tudo bem estar triste, eu sei que é difícil para você, eu estou aqui com você. Me conta o que é que está havendo com você, desabafa comigo, eu estou aqui para te ouvir, para te acolher, eu não vou brigar com você, é, é, eu te entendo, né? Ou a criança está com medo. Poxa, isso realmente foi assustador. O que é que a gente pode fazer para diminuir esse seu medo em relação a isso? Ou tenta explicar, filho, olha, isso aqui que disseram para você que existe, isso aqui não existe, fica bem, vai ficar tudo bem com você, né? Eu vou te ajudar a passar por essa fase, eu estou te escutando. E não é falar por falar, minha gente, é falar e de fato ouvir o que aquela criança tem para falar, né? E eu estou entendendo que você precisa de espaço, mas eu estou aqui quando você precisar de acolhimento, né? Eu sei que isso parece injusto, eu sei que aquela pessoa errou com você, mas talvez aquela pessoa não teve a intenção de te magoar. E eu, mais uma vez, estou aqui na frente do slide. Deixa eu me afastar para vocês poderem ler. Aí aqui eu trouxe para vocês, ó. Amor e empatia nunca são demais. Trate seu filho da forma que você gostaria de ser tratado quando você tinha a idade dele, né? Eu escuto muito dos pais assim: ah, Fanny, mas o meu pai e minha mãe me batiam, o meu pai e a minha mãe não me ouviam e tal. Então, tenta refletir quando você vê o seu filho num momento difícil, do que eu faria, né, naquele momento? O que é que eu gostaria que os meus pais fizessem por mim se eu estivesse na posição do meu filho? Então, saber se colocar no lugar da criança e ter empatia com aquela criança é de extrema importância, né, para que a gente tenha a capacidade de acolher ela da forma adequada, né, para aquele acontecimento que está causando uma aflição nela. E, consequentemente, se sentindo acolhida, né, ele vai se sentir menos angustiado e vai passar a ter mais confiança e a gente já vai reduzindo aí a chance dessa criança vir a ter uma depressão. E aí, o que eu sempre falo, né, no dia a dia para todo mundo, que é quando você grita com seu filho, o cérebro dele identifica que é uma situação de ameaça. Então, a tendência é que aquela criança ela não te dê ouvidos, né? Porque o corpo dela está ali se sentindo ameaçado, então a postura dele vai ser se defender, vai ser esconder o rosto, vai ser sentar, né, em posição de feto, enfim, ele vai arrumar alguma forma, algum mecanismo de defesa para se defender daquela situação de ameaça. Então, raramente ela vai conseguir te ouvir, né? Raramente ela vai conseguir absorver o que você de fato está querendo ensinar. Ela pode sim, naquele momento, te obedecer através do medo, né? Mas ela não vai ter o entendimento do porquê aquilo está ocorrendo, porque o cérebro dele bloqueou as informações que você tem para passar para ela. Então, assim, fazendo um comparativo do nosso dia a dia, se você está num ambiente conversando com alguém, aquela pessoa, ela vem com ignorância, ela vem gritando com você, a tendência é você tentar se defender, então você não vai dar ouvidos a ela, primeiro você vai tentar se defender, né? Assim também acontece com as crianças. Então, é bem importante a gente entender que o grito ele não vai resolver, ele só vai fazer realmente com que você externe a sua raiva diante daquela dificuldade que você está passando com seu filho, né? Ele vai ser mais para aliviar a sua raiva do que de fato educar. Então não vai adiantar de muita coisa. Provavelmente você vai ter mais conflitos pelo mesmo motivo, pelo simples fato de que você não soube conduzir da forma correta, você conduziu aquela situação gritando, né? E aí, a gente trazendo essa questão do grito em relação à depressão, se eu tenho um pai e uma mãe que grita comigo, provavelmente eu não vou confiar nele para poder conversar no meu dia a dia. Então, provavelmente, o que vai acontecer comigo, com a criança, é que ela não vai confiar em você e ela vai deixar de desabafar com você. Então, consequentemente, pode vir sim a depressão, porque ela não vai ter externado o que ela de fato está sentindo, né? Ela não vai ter o seu acolhimento porque ela tem medo de você, ela não vai buscar uma pessoa que ela tem medo para desabafar. E aí eu trouxe aqui para vocês refletirem. Quando fizer algo de errado, o seu filho, ele vai, eu vou até corrigir aqui que teve erro de português, ele vai correr de você ou ele vai correr para você?
quando acontecer, o que é que você acha que vai acontecer com o seu filho, né? Ele vai se esconder, será? Ou será que ele vai ali contar, mãe, me ajuda, eu fiz isso aqui de errado, vem aqui me ajudar nesse momento difícil, né? Então vale a pena se refletir. Quem tem filho pequenininho ainda vai passar por essa fase, né? Mas de agora a gente já pode conduzir, porque de agora eles já erram, né? Às vezes pega alguma coisa que vocês não querem, às vezes está ali querendo brincar com algo que vocês não querem que aquela criança brinque. Então, assim, é um momento em que vocês podem conquistar a confiança dos filhos de vocês. E eu trouxe essa reflexão para que vocês passem a analisar as atitudes de vocês e entendam, né, que às vezes tratar o nosso filho mal vai fazer com que ele se afaste, que ele tenha medo, que ele tenha repulsa. Então, dificilmente, se ele fizer algo de errado, ele vai te procurar, né? E o que nós queremos não é isso. Nós queremos que, quando o nosso filho fizer algo de errado, ele venha nos procurar. Então, essa reflexão eu também trouxe, porque se ele fizer algo de errado, ele vai estar ali se culpando, ele vai estar ali se sentindo mal, mas não vai ter com quem desabafar, porque ele vai se sentir ameaçado. Então, acho que acolhimento é sempre importante para essa criança. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês das situações que acabam desencadeando a ansiedade, né? Uma situação muito comum que desencadeia a ansiedade é a questão da briga em casa, né? Dos pais ou familiares que moram naquele ambiente, que acaba causando na criança uma ansiedade, uma tristeza. A criança normalmente fica ali dividida, não sabe para que lado ela fica, ela se sente ameaçada devido aos gritos, né? Ela quer defender ambas as pessoas que estão envolvidas na briga, e aí aquilo ali também causa o estresse na criança, e em grande frequência acaba também causando a questão da ansiedade e da depressão, né? Um outro ponto que causa também bastante a questão da depressão é a sensação de abandono, né? A criança se sentir abandonada em determinados momentos, se sentir negligenciada em alguns momentos, também faz com que aquela criança acabe entrando num processo de depressão, né? A questão do bullying, né? A gente acaba remetendo o bullying só à escola, mas também pode ocorrer em casa, né? Que é a questão das críticas, que é a questão do rir da criança, né? Além de mexer com a confiança dela, além de atrapalhar o desenvolvimento dela, além de rotular aquela criança, a gente também pode causar depressão, porque a gente está mexendo ali com a autoestima dela, a gente está ali mexendo com o eu dela, né? Então, a questão do bullying também é importante ser observada. É mais frequente nas escolas, mas também às vezes acontece em casa, né? Às vezes para a gente, é lindo meu filho falando assim, errado, e aí a gente vai repetir, a gente fica rindo dele, e aí a gente vai causando nele essa angústia. Às vezes a criança já fica com vergonha de falar na escola, porque em casa a mamãe e papai sorri dela, ou nem em relação à dança também, enfim, de um aspecto geral, né? A criança acaba se sentindo insegura, e aí quando ela vai na escola, ela não vai querer se expressar, e isso também tende a causar a questão da depressão, né? Um outro ponto que é até marcante nessa fase da pandemia, né? Nós temos algumas crianças que passaram por isso, que é a questão do luto, né? O luto também é uma grande causa aí de depressão infantil. Então, em todos os casos, né, principalmente nessa questão do bullying e na questão do luto e do abandono, é sempre acolher aquela criança, né? Se aquela criança não é o seu filho, mas ele passou por uma situação aí de abandono, é tentar mostrar para ela o quanto que ela é importante para você, o quanto ela é importante para as pessoas que estão no meio de convivência dela, e sempre buscar esse acolhimento, né? Na questão do luto também, é acolher, mostrar àquela criança que a vida segue, que realmente é doloroso ter perdido aquele ente querido, mas que a gente precisa seguir a nossa vida, né? E aí é sempre observar, para as crianças que já falam, encontrar com aquela criança em casa, perguntar como foi o dia dela na escola, buscar saber como é aquela rotina na escola em relação aos amigos, enfim, é tentar se munir de informações, né? Do dia a dia daquela criança para poder observar se ela está sofrendo bullying ou não. Normalmente, a criança que está sofrendo bullying é uma criança mais agressiva, é uma criança mais introspectiva, uma criança que tem dificuldade de interação. Então, assim, você tem um filho super comunicativo e do nada o seu filho parou de interagir, do nada o seu filho
tá mais retraído, chega em casa quer ficar mais no quarto, não quer brincar, já são alguns sinais para a gente acender o alerta de que pode estar ocorrendo bullying na escola, por exemplo, né? E outra forma bem legal assim, da gente observar essa questão do bullying e também das brigas em casa para quem trabalha na escola é através de desenho. Bota essa criança para desenhar a família, bota essa criança para desenhar a escola, porque através do desenho ela acaba externando muitas coisas, até pela cor do desenho dela a gente consegue identificar muita coisa, né? Deixa essa criança brincar de forma livre, né? Uma brincadeira sem ser uma brincadeira conduzida por você, para também observar esse comportamento e ver se essa criança externa durante a brincadeira dela alguma dessas situações de bullying, de agressão, de luto, enfim, de tudo, né? Se ela se sente abandonada em algum momento, né? Tem crianças que se sentem abandonadas ao ser deixadas na escola, e aí vem essa questão dos pais conversarem e explicarem para essa criança, a mamãe vai, mas a mamãe volta, né? Brinca de esconde-esconde com essa criança, tem a brincadeira da bola, que é você jogar a bola e trazer essa bola de volta e mostrar, olha, assim como essa bola, a mamãe vai e volta, eu vou vir te buscar. E sempre que você for buscar, enfatizar, tá vendo, filho? Não precisava chorar, a mamãe veio te buscar. Né? E aí ela vai se sentindo cada vez mais segura de que você vai deixar ela na escola, mas que depois você vai voltar para buscá-la. E aí, como eu tinha falado para vocês, né, no início do nosso encontro, a gente vai, essa semana, ficar mais nessa questão da ansiedade. E aí, na semana que vem, eu vou trazer a questão da depressão essa semana. E na semana que vem, eu vou trazer a questão da ansiedade, porque também quero abordar a questão da ansiedade de separação. E aí, para te abordar a ansiedade de separação, que é um tema mais amplo, ficaria muita coisa para um dia só. Então, na semana que vem, eu trago a ansiedade de um aspecto geral, mas também a ansiedade de separação, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês também essa frase que ela diz o seguinte: a criança que recebe amor e carinho hoje é a mesma criança que irá retribuir estes sentimentos amanhã. Então, de certa forma, a gente está plantando hoje, né, carinho, amor, acolhimento, empatia naquela criança, sabendo que amanhã, né, na nossa velhice, a gente vai receber aquilo ali em troca, porque foi aquilo que ensinamos a eles, né? Então fica como reflexão, né, que amor e acolhimento é sempre importante, né? Fica também essa questão da reflexão de que nós como pais, como família, estamos ali em uma posição de prevenção e também de tratamento da depressão, né? Acho que a família é peça fundamental para a gente tratar essa questão da depressão. E também a família, normalmente, é um dos principais causadores, né, da depressão. Então, uma criança que ela é bem assistida em casa, uma criança que ela é muito segura em casa, que ela sabe que em casa ela tem um porto seguro. A tendência é que se ela tiver algum problema em casa ou qualquer outro local de convivência, ela busque esses pais para desabafar. Então, é mais fácil dos pais identificarem o bullying, maus tratos, abuso sexual, enfim. É mais fácil daqueles pais observarem nas atitudes daquela criança de que ela está sofrendo alguma coisa. Então, quanto mais você acolhe o seu filho, mais ele vai confiar em você para poder desabafar, né? E aí, com isso, a gente vai conseguir contornar problemas que possam estar surgindo no dia a dia dela, evitando, assim, a questão da depressão, né? Hoje, após a pandemia, a gente vê que no nosso país o número de crianças com depressão tem subido. E por que esse número tem subido? Porque passou muito tempo em casa, porque passaram muito tempo expostas a agressões sem que outras pessoas soubessem, né? Porque os pais estavam mais estressados, porque acho que vem passando também por um país com dificuldade financeira, então os pais passam a ficar mais estressados, né? O índice de separação também aumentou bastante. Então, de um aspecto geral, né, ainda temos uma população muito adoecida. Né? E trabalhar também com a prevenção da depressão é extremamente importante, até porque estudos hoje mostram que a depressão ela vai ser a doença do futuro, né? Ela já tem bastante, vem crescendo bastante, e a tendência é que lá na frente ainda tenham mais crianças e adultos depressivos, justamente por tanta exposição causada pela pandemia, a grande exposição de tela, a falta de interação social, a falta de compreensão, né? Nós pais também estamos sempre aí correndo, estamos sempre apressados e negligenciando a questão do carinho, do amor, da empatia, né, da troca diária com o nosso filho, o uso do celular também pelos adultos. Então, assim, normalmente o adulto ele já tem pouco tempo ali com aquela criança
e o pouquinho tempo que ele tem, ele está ali no celular, não está dando a atenção adequada, e a criança vai se sentindo sozinha, a criança vai deixando de interagir, aquela criança vai deixando de ter em quem confiar, e aí vai entrando nesse processo também de depressão. Então, é isso. Eu queria deixar também agora um momento em aberto para saber se alguém quer falar a respeito, né, da depressão, se alguém tem alguma dúvida em relação a esse tema, ou alguma história para contar de alguém passando por isso. Vixe, que foi isso? Não, lembrei não. E a Thaisa. Oxe. Pronto, então eu vou fazer o seguinte, como ninguém teve coragem de falar aqui ao vivo, quem tiver alguma dúvida sobre o tema, manda lá no grupo, tá? Que aí eu mando para vocês, trago para vocês semana que vem as respostas para vocês em relação a isso. Ou vou fazer melhor, vou deixar uma caixinha de pergunta lá no Instagram da escola, e aí quem tiver dúvida sobre esse tema, que seria a depressão infantil, a gente vai conversando, Da eu vou quarta-feira. anotando as perguntas de vocês e trago para vocês na semana que vem. E aí, na semana que vem, a gente vai dar continuidade ao assunto que seria trabalhando essa parte da ansiedade, focando mais na ansiedade de separação, tá certo? É isso, queria agradecer a vocês, né, pela presença de vocês aqui hoje e também pedir desculpa pelo atraso. E aí, semana que vem, a gente vai estar aqui de 8 horas da noite. E aí, estou aguardando lá na caixinha de perguntas as dúvidas de vocês para a gente ir sanando, tá bom? Quem daqui do grupo faz atendimento comigo, os atendimentos de hoje ficaram para amanhã, tá? Aí eu falo com vocês no privado para passar o horário de cada uma de vocês, tá bom? Um beijo. Boa noite e até amanhã.